Bom dia a todos que estão nos assistindo agora ao vivo. Estamos falando para todo o estado de Pernambuco. Eu me chamo Arthur Costa, sou professor de Biologia e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto PE do Enem. Estamos aqui numa parceria do Governo do Estado junto com o Colégio Cognitivo e você que estiver assistindo essa aula ao vivo, muito bem, mas quem quiser assistir depois, você vai poder acessá-la no YouTube, no canal do Educa Enem, do PE no Enem, e também você vai poder acompanhar depois essa aula nas minhas redes sociais, que são essas aqui, ó. No Instagram você pode me achar, prof.arturcosta. Lá tem um link que leva para o meu canal do YouTube Biologia aos Vivos. O vídeo vai estar lá daqui para o fim do dia. Vamos embora começar o assunto da gente de hoje, que é algo extremamente relevante, sobretudo nesses dias atuais que a gente tem passado, sobretudo nesse novo mundo que está se desenhando. O tema da gente de hoje é vírus e viroses. Vamos bater o papo sobre essas criaturas enigmáticas, sobre essas criaturas que tanto tiveram nos últimos dias a capacidade de mudar todo o nosso estilo de vida. Beleza? Vamos embora ao que interessa. Os vírus, quem são, quais são, o que são e o que fazem esses caras? Primeiro, um breve histórico. O nome dos vírus é esse, vírus, derivado de uma palavra que é a palavra veneno. Preste atenção, veneno. Por quê? Porque ao longo da história acreditava-se que as pessoas adoeciam porque se contaminavam com alguma espécie de veneno, com algum tipo de veneno. Vê que curioso. Coloque-se tempos atrás no lugar de uma pessoa que via a outra adoecer e não sabia por quê. Percebia o adoecimento, mas era impossível perceber de onde vinha, de onde nascia aquele tipo de adoecimento. Porque não existia essa capacidade ainda, porque não existia microscópio, porque não existia informação ainda na ciência para descrever, para conhecer os vírus. Por que essa dificuldade tão grande para conhecer, para observar os vírus? Essa imagem aqui é famosa. Todo mundo já viu em alguma TV, em alguma imagem, em rede social. É uma imagem de um vírus coroado, é a imagem de um vírus com uma capa. Olha o nome, que parece uma coroa. É o nosso bom e velho, já que está dando tanto trabalho para a gente, vírus envelopado. Um deles, o danado do coronavírus. Beleza? Então, essa estrutura aqui é típica de um vírus. Como é possível enxergar esta estrutura? Como é possível enxergar essa estrutura? Com o microscópio. Qualquer tipo de microscópio? Não é qualquer tipo de microscópio que enxerga essa imagem, que forma essa imagem. Quem forma essa imagem são somente os microscópios mais potentes de todos. São os microscópios chamados de eletrônicos, que são caríssimos, que foram os últimos a serem projetados e desenvolvidos, que são raros, portanto. Então não é fácil ver um vírus. Para que você tenha ideia, você que está me assistindo, do tamanho que é um vírus, preste atenção. Se um vírus fosse do tamanho de uma bola de sinuca, uma bola de tênis, uma laranja, enfim, se o vírus fosse do tamanho de uma laranja, de uma manga, todo mundo consegue imaginar isso, tu sabes qual seria o teu tamanho, só para que você tenha ideia do tamanho, da proporção desta criatura que nós estamos falando. Se o vírus fosse uma laranja, você teria o comprimento do estado de Pernambuco. Tu conseguisse compreender? Ouça, daqui até o sertão, de Recife, onde eu tô, até lá no sertão, lá nas últimas cidades já com a fronteira,
lá em Afrânio, por exemplo, na última cidade da gente, perto da fronteira nossa. Se a gente pegasse o estado de Pernambuco e colocasse-o de pé, o vírus seria uma laranja. Tu estás entendendo o tamanho desta criatura? Tu estás entendendo por que agora nós temos tanta dificuldade de combatê-lo? Porque ele é imperceptível. São criaturas da ordem nanométrica de medição. Eles medem nanômetros. São criaturas diminutas, minúsculas. É super importante que a gente entenda isso para saber, para não ir para o estudo dos vírus sem perceber do que é que a gente está falando. Nós não estamos falando de animal, nós não estamos falando de bactérias. Vírus não são bactérias, são 10.000 vezes menores do que elas. Vírus não são protozoários, vírus não são fungos, vírus não são plantas nem animais tampouco. Vírus são outra criatura, outro tipo de ser vivo. Esses caras são seres vivos? Boa parte dos cientistas afirma que não, que vírus não são seres vivos. Por quê? Porque são muito pequenos? Não somente isso. Além de muito pequenos, a estrutura deles é uma estrutura muito simples. A estrutura deles é uma estrutura que não se compara com nenhuma outra criatura da natureza, porque eles não apresentam células. São criaturas acelulares. Se fosse possível, se fosse possível ter um vírus aqui na minha mão e eu pudesse criá-lo, imagine assim, que eu pudesse criá-lo, o que era que eu faria com esse vírus aqui? Se eu quisesse ter um vírus de estimação, eu poderia dar água para ele? Eu poderia alimentá-lo? Impossível. Ou melhor, indiferente. Vírus não precisa de água, vírus não precisa de alimento, vírus não tem metabolismo, vírus não consegue fazer respiração, não precisa de oxigênio, vírus não precisa respirar, vírus não precisa se alimentar. Estás percebendo como é algo simples, como é algo bastante diferente da nossa lógica? Mas espera aí, como é que esses caras então causam tanto mal? Como é que esses caras então conseguem ter afinidade por nossas células? Como é que eles conseguem invadir nossos organismos? Preste atenção, todos os vírus são parasitas. O que é um parasita? É alguém que se aproveita de estruturas, de substâncias, de energia. E o que é que esse cara se aproveita? De tudo isso. Ele se aproveita do metabolismo das nossas células. Eles invadem nossas células. Tu percebesse como é fácil para eles invadir nossas células? Eles são muito pequenos. Um vírus invadindo uma célula nossa é como uma formiga entrando na sua casa. É muito difícil que você consiga impedi-la de fazer isso. Eles são muito pequenos. Eles invadem a tua célula e lá dentro, sabe o que eles fazem? Lá dentro, eles comandam. Comandam o quê? Comandam o metabolismo celular. Eles invadem as células e lá dentro, eles quando chegam dizem: o chefe sou eu. O chefe sou eu, a ordem é minha agora. Façam o que eu mandar. Apesar de pequenininho, eles têm uma moral danada. Por quê? Porque não tem célula, não tem célula. Não tem metabolismo, não tem metabolismo. Mas eles têm material genético. Vírus carrega material genético próprio. E esse material genético, que pode ser de DNA ou de RNA, esse material genético traz informações. Que informações são essas? São informações para fabricar as próprias estruturas. Estruturas da célula? Claro que não. Estruturas para fabricar novos vírus. Esse cara que invade uma célula, ele entra lá e muda. É como se um bandido, pare para pensar,
invadisse uma fábrica de carros, imagine, uma indústria, uma fábrica de carros, e dissesse: agora que eu invadi, o comando é meu, produzam geladeiras. Imagine, estou inventando. Ele vai usar aquele maquinário, ele vai usar aqueles funcionários, ele vai usar aquela matéria-prima para desviar a rota de síntese, de fabricação. É isso que os vírus fazem. Todo vírus ouça, parasita intracelular obrigatório. Eu vou repetir, parasita intracelular obrigatório. Pense nisso, porque parasita? Porque eles precisam roubar, eles precisam se aproveitar, eles precisam usar o maquinário celular que eles não têm. Todo vírus é acelular, sem células. Eles não têm células. Daqui a pouco eu mostro a estrutura de um vírus para você. Não tem células. Todo vírus precisa estar dentro de outra célula. Os pesquisadores nas universidades, quando estão estudando vírus, sabe como eles estudam vírus? Primeiro, eles cultivam células. Primeiro, eles cultivam tecidos. Sejam tecidos humanos, tecidos de animais, tecidos de plantas. De planta, claro! Esses vírus, ou melhor, todo vírus é parasita. Então existe vírus que parasita planta, que parasita animal, que parasita ser humano. Existem vírus que parasitam até bactérias. Bactérias que são parasitas, elas sofrem do mesmo mal que causam algumas delas. Elas sofrem na mão dos vírus. Os vírus são capazes de detonar não só células humanas, mas também células de outras criaturas da natureza. São parasitas. E por que obrigatórios? Parasita intracelular obrigatório. Porque fora da célula, fora de um ambiente celular, esses vírus não apresentam nenhum tipo de atividade. Não tem metabolismo, não consegue se dividir, não faz nada, Arthur? Exato, não fazem nada. Cuidado com esse nada. Na verdade, o que eles fazem é, vírus cristaliza, forma pequenos cristais, que são formas de resistência. Essas pequenas formas de resistência são justamente elas que você pode, ao tocar uma superfície e levar essa superfície ao rosto, infectar-se. Em um ambiente contaminado, você pode tocar em estruturas que tenham vírus. E esses vírus estão ali de que forma? Ativos? Claro que não. Esses vírus estão lá cristalizados, como se fosse, cuidado, é só uma analogia, é como se fosse uma cimentinha. A biologia chama isso de cristal. O processo é a cristalização. Isso serve para quê? Para ele passar uma temporada ali, ó, numa forma de, como se fosse um animal que hiberna. Ele está ali, ó, dormente, esperando uma oportunidade. Ele é um oportunista, um parasita oportunista. Tocou na superfície, contaminou-se com esses vírus cristalizados, levou a mão ao rosto, o vírus, opa, cheguei em um ambiente que aqui eu tenho que fazer. Ele consegue invadir nossas células. Beleza? Vamos embora ver o que temos para hoje. Preste atenção. Olhe para cá. Veja. Tamanho dos vírus. A ordem de grandeza dos vírus, eu já te disse. Vírus são criaturas nanométricas. Nanométricas. O exemplo ficou perfeito, gente. Se o vírus fosse uma laranja, você seria do tamanho do estado de Pernambuco de pé. É algo absolutamente surreal essa desproporção. Essa imagem aqui é uma imagem de verdade. Você vai ver agora na tela. Essa imagem aqui é uma imagem de verdade de um vírus. Essa imagem, ela traz uma fotomicrografia. É uma fotografia pequenininha. É uma fotografia de vírus. Olha que imagem bonita. Seriam belos se não fossem tão danosos para a gente. São interessantíssimos.
Vale muito a pena estudar esses caras. Preste atenção. Quanto mais a gente conhecer os vírus, mais a gente consegue combatê-los. Quanto mais a gente conhecer o inimigo, quanto mais os cientistas estudarem os vírus, mais fácil será a nossa maneira de lidar com eles. Essa figura, ela é bela do ponto de vista científico. A estrutura, como eu disse a vocês, vírus não tem célula. E vírus é feito de quê? Você já sabe. Vírus tem um materialzinho genético dele, ele carrega material genético. Tu lembra, há poucos minutos atrás, eu te disse, boa parte dos autores diz que vírus não é ser vivo. Eu disse que era uma boa parte. Outra parte da ciência, e a ciência é assim, existem contradições na ciência, claro, existem contradições na vida, por que não existiriam na ciência? Existem contraditórios no mundo, no dia a dia da gente, por que não existiria na ciência? Alguns cientistas defendem, vírus não são seres vivos, outros defendem, são seres vivos. O que o pessoal que diz que eles não são seres vivos defende? Por que eles justificam que vírus não são seres vivos? É fácil, porque eles não têm células. É fácil, porque eles não têm metabolismo próprio. E o que dizem os cientistas que afirmam categoricamente que eles são seres vivos? Dizem, eles têm material genético, gente. Se eles têm material genético, eles evoluem. Eles têm material genético, eles podem sofrer mutação. Eles têm, ouça, identidade genética. Eles são indivíduos. O que é indivíduo? Tem individualidade. Para a biologia, eles se reproduzem. Claro que se reproduzem. Deixam descendentes, eles se multiplicam. E essa reprodução está sujeita a sofrer mutação. E quem sofre mutação, evolui. Essa é a defesa de quem diz, de quem afirma que são seres vivos. Compreendesse? O debate é belo, o debate é massa a respeito dos seres vivos. Veja as estruturas. Olhe para cá. Bem simples, bem simples. Isso aqui é um vírus. O que é um vírus? O ácido nucleico, que é nada mais nada menos do que o material genético dele. O material genético envolvido por uma cápsula de proteína. Vírus é só isso. É uma capinha de proteína com o material genético dentro. Material genético, por exemplo, o DNA. Beleza? Alguns vírus, olha pra cá, ó. Alguns vírus apresentam uma capa. Alguns vírus, além do material genético e a capinha de proteína, eles têm um envoltório extra chamado de envelope. Envelope. Esse envelope, para que é que serve? Primeiro, você vai entender essa pergunta que eu acabei de fazer quando eu disser onde o vírus conseguiu esse envelope. Sabe onde o vírus conseguiu esse envelope? É simples, gente. Esses vírus aqui saíram de dentro de alguma célula que eles parasitaram. Quando ele sai da célula que ele parasitou, ele rouba. Veja, eles são ladrões. Eles vivem na surdina. Eles vivem de parasitar. Eles roubam. Eles carregam. Quando eles saem da célula hospedeira, a última que eles mataram, que eles parasitaram, eles roubam capinha delas. Eles roubam estruturas lipídicas, gordurosas. Lembre-se, a membrana celular é lipídica. A membrana celular tem gordura e eles roubam essa capa de gordura. Por que tu acha que eles roubam essa capa de gordura? Para que, meu Deus, eles vão roubar uma capa de gordura da última célula que eles infectaram? Simples. Com esse envelope, fica muito mais fácil dele ser reconhecido, recebido e muitas vezes convidado pela próxima célula. Ele tem, é como se, preste atenção,
Imagine que eu colocasse aqui, ó, uma bata branca, como eu estou aqui agora de bata branca, e pegasse essa bata branca aqui e entrasse em um hospital. Você acha que seria fácil me barrar? Você acha que o segurança, o recepcionista, as pessoas do hospital, quando eu passasse e desse bom dia, passasse um médico por mim e eu dissesse bom dia, doutor, o que era que ele ia dizer? Bom dia, doutor. Por quê? Porque eu estou disfarçado. O porteiro abre a porta, o recepcionista me dá bom dia, o médico me dá bom dia. Eu estaria disfarçado com uma capa. Esses vírus, eles roubam uma capa de disfarce. São os famosos vírus envelopados. Claro que o nome dessa estrutura é envelope. Eles são envelopados. Esses vírus são danados. Esses vírus são, meu Deus do céu, sem palavras para descrever uma criatura dessa. Como são sórdidos. Ok, essa é uma bela de uma arma deles. Mas deixa eu te dizer outra coisa. Graças a essa arma, graças a essa capa de gordura, é que podemos combatê-los de uma forma bem simples. Que forma é essa? Água e sabão. Por quê? Porque o sabão destrói gordura. Pegue sua mão e mele de manteiga. Quem nunca fez isso? Como é que sai? Passando água é? Claro que não. Se você estiver pensando aí em se prevenir contra o corona, e aí abre a torneira e bota a mão dentro d'água, tá adiantando de nada, eles não morrem afogados. O que é que você tem que fazer? Sabão, água com sabão, porque o sabão vai destruir justamente essa capa. O corona é um vírus que tem uma capinha dessa, é um vírus envelopado. Ok, então vírus podem ser sem envelope ou com envelope. Alguns são sem, outros são com envelope. Beleza? Vamos seguir. Próximo, o que é pio? Pensando nas tuas provas de vestibular, isso cai pra caramba. Pio é parasita intracelular obrigatório. Todo vírus é pio. Todo vírus é parasita intracelular obrigatório. Nunca mais esqueça disso. Agora uma informação muito importante. Tu lembra que eu te disse faz um minuto que vírus apresentam material genético abraçado por uma capa de proteína, não é isso? Vírus não é assim? Deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar um pequeno segredo dos vírus. Esse material genético deles ou é DNA ou é RNA. Eles não apresentam as duas estruturas. Você tem as duas estruturas. No seu núcleo tem DNA que fabrica RNA. No seu citoplasma das suas células existe RNA fabricando proteínas. Nos vírus não. Eles são estruturas enxutas. Eles são estruturas que carregam apenas um tipo de material genético. Ou o RNA ou o DNA. Os vestibulares adoram explorar isso, dizendo que eles carregam os dois, e isso não é verdade. Essas frases são falsas. As frases verdadeiras trazem DNA, ou a ênfase é bem grande nesse ou um ou o outro, jamais os dois, ok? Como eu te disse, existem vírus que são parasitas de tudo. Existem vírus que parasitam qualquer um dos seres vivos. Um dos mais famosos é esse cara chamado bacteriófago. Olha o nome, bacteriofago. Fago vem de fagor, vem de comer, vem de fagocitose. Fago vem de destruidor, de digestor. Vírus bacteriófagos são vírus que detonam, que destroem, que infectam bactérias. Esse cara é um dos mais famosos vírus da biologia, porque é um vírus fácil de estudar. Aí a biologia, como estuda muito ele, traz muito exemplo dele, traz muita figura dele nos livros da gente e, consequentemente, eles aparecem muito nas provas da gente, ok? Bacteriófagos nada mais são do que vírus. Ele tem uma capa de proteína e material genético dentro, o DNA. Simples assim, mas ele tem essa cara de espaçonave. Acredite,
uma fotomicrografia desse cidadão aqui traria pra gente uma figura muito parecida com essa. Eles têm essa cara de espaçonave, eles têm essa carinha aqui de robô espacial mesmo. Acredite, os bacteriófagos. Estudando bacteriófagos, a ciência descobriu que os vírus têm dois tipos de comportamentos. Dois comportamentos diferentes. Quais são esses dois comportamentos? Preste atenção. Olhe com calma para a imagem. Aqui em cima a gente tem uma bactéria e essa bactéria está sendo invadida por um bacteriófago, beleza? Ok? Esse bacteriófago vai colocar o material genético dele para dentro, assim, colocar o material genético dele para dentro. Vai colocar o material genético dele para dentro da célula e esse material genético dele é só o que o vírus coloca para dentro. Esse material genético, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode, olhe com todo cuidado e carinho aqui, ó. Ele pode comandar a síntese de novos vírus. Comandou a síntese de novos vírus, fabricou novos vírus. Fabricou novos vírus, matou a célula. Pá! Explosão, lise celular, quebra celular. Eu tenho novos vírus que podem infectar novas bactérias. Difícil? Não, né? Repetindo. Bacteriófago se aproxima, material genético colocado para dentro, síntese de novos vírus, montagem de novos vírus, liberação de novos vírus, resultando na lise, na quebra da célula. Como é o nome deste ciclo, ele é chamado de ciclo lítico. O que é o ciclo lítico? É aquele que tem quebra, lítico, vem de lise, vem de quebra. Esse ciclo lítico é quando o vírus invade a célula hospedeira e mata-a, destrói essa célula. Mas os vírus, eles podem invadir um organismo, eles podem invadir a célula, eles podem colocar o material genético deles para dentro e acabou. Eles podem invadir a célula, colocar o material genético e manter-se, ou melhor, manter este material genético lá dentro, latente, lá dentro, dormente, lá dentro, como se estivesse em stand-by. Pronto. O que é stand-by? É aquele equipamento que está ali pronto para ser ligado a qualquer momento. São os vírus que incubam, são os vírus que podem ficar incubados, são os vírus que não causam a doença necessariamente, não vai causar a doença naquele instante, mas eles podem desencadear o processo a qualquer momento. Como é o nome desse ciclo? Ciclo lisogênico. Lítico é o destruidor, lisogênico é o incorporador. Lítico destrói, lisogênico incorpora. Lítico destrói, lisogênico incorpora. Beleza? E como se prevenir dos vírus? Como é que a gente se previne dos vírus? A sociedade nunca pensou tanto nisso na história, pelo menos na história recente da gente. Como é que se previne dos vírus? De maneira simples, lavando as mãos. Agora você sabe por que lavar as mãos é tão importante. Porque boa parte dos vírus, vírus da gripe, coronavírus, vírus respiratórios, são vírus envelopados. Esses vírus envelopados, lembre-se, o envelope é de gordura. Lavei a mão com água e sabão, lavei bem entre os dedos, lavei assim, lavei o dedão. Todo mundo já aprendeu que não sabia lavar as mãos. Quando você faz isso bem direitinho, destrói o vírus. Manter-se em ambientes arejados. Etiqueta ao tossir. Fazer isso, ó, quando for tossir. São atitudes relativamente simples. Evitar aglomeração. É fazer isso que a gente está fazendo, você aí de casa me assistindo e eu aqui, passando a informação, mudando a maneira, mudando a forma que a gente vinha acostumado a trabalhar, a assistir aula, a se comportar na sociedade, ambientes arejados, não compartilhamento de garfos, de copos, porque
Porque boa parte dos vírus, pelo menos os respiratórios, a contaminação se dá através de gotículas de saliva, de mucosas no olho, no nariz, na boca. Por exemplo, o vírus da gripe, um dos mais famosos da história. Existem vários vírus da gripe. Perceba que o vírus da gripe é um vírus de RNA. Ele tem 8 moléculas de RNA dentro dele. Tu não dissesse que era só uma? Não confunda. É RNA ou DNA. E quem carrega esse DNA ou RNA pode ter mais de um RNA, mais de um DNA. O que ele não vai ter sobreposição é de DNA e RNA juntos. E aí ele tem esse envelope e tem essas espículas aqui fora, ó. Essas espículas que ajudam os vírus na hora da ancoragem da célula hospedeira, na hora que eles vão invadir a célula hospedeira. Mas deixa eu te dar uma pergunta, deixar uma pergunta aqui. Por que você precisa, a sociedade precisa tomar vacina contra a gripe todos os anos? Sabe por quê? Porque esses vírus podem sofrer mutação. E ao sofrerem mutação, quem muta, muda. Quem muda não é mais o mesmo. Repetindo, quem muta com T, muda com D. E quem muda não é mais o mesmo. Anualmente você precisa tomar uma vacina nova contra a gripe. Porque os vírus da gripe são vírus que sofrem muitas mutações. Quando ele mutaciona o material genético dele, ele muda a estrutura, ele muda a forma de ataque. Por isso que todos os anos, uma nova vacina para um novo vírus da gripe. Existem vários vírus da gripe ao longo da nossa história, ok? Corona, olha ele aqui, o coronavírus, esse danado desse infeliz que está mudando a vida de todo mundo nos últimos tempos. Esse é outro vírus respiratório. Esse é mais um vírus. Combate ao coronavírus é da mesma forma do vírus da gripe. Etiqueta ao tossir, evitar aglomeração, evitar ambiente contaminado, evitar. Todo mundo já está muito consciente disso. São vírus com comportamento de ataque, com comportamento parecidos, ok? São os vírus respiratórios. Por que o corona se chama corona? Porque ele carrega essa coroa, que nada mais é do que o envelope. É o envelope que facilita a infecção desse vírus nas nossas células hospedeiras, ok? Mas é a única maneira de se prevenir de vírus. Arthur. A única maneira é não tossir, a única maneira é evitar aglomeração? Não, depende do vírus. Existem vírus, por exemplo, olhe para cá, que a prevenção é com preservativo. Por que um vírus vai ter a sua prevenção dada desta forma? Com o sexo praticado de maneira segura. Por quê? Porque o contágio de alguns grupos virais, como o HIV, famosíssimo HIV, o contágio é por secreções dos órgãos sexuais. É uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, de transmissão sexual. Não é um vírus respiratório, Esse vírus aqui é um vírus que vai destruir, ouça bem, nossas células de defesa. Esses vírus aqui, o vírus HIV que eu estou falando para vocês, ele é um vírus que é um parasita específico de uma célula nossa de defesa. Essa célula de defesa se chama linfócito. Esse linfócito tem um apelidozinho que se chama T4. O vírus HIV vai nessa célula. O vírus HIV destrói essa célula. E o vírus HIV, ao matar essa célula, ele debilita o nosso sistema imunológico. Preste atenção. O nosso sistema imunológico debilitado não nos mata. O vírus HIV, uma pessoa que tem o vírus HIV,
ela não morre ou não adoece do HIV. Ela tem o HIV pode ser controlado com um famoso medicamento chamado coquetel. Sim, ele é coquetel porque são várias frentes de ação. É um chamado coquetel porque ele tenta diminuir a atividade viral por várias frentes, de várias formas diferentes. Esse vírus aqui, quando destrói, quando parasita, quando infecta essas células de defesa, o nosso sistema imune faz isso, debilita. Ele vai caindo, ele vai debilitando. E outras infecções, chamadas de oportunistas, aproveitam um corpo sem célula de defesa. Um corpo com células de defesas adoecidas. E aí é muito comum pessoas com HIV desenvolverem, e quando vem ter algum tipo de complicação, a complicação na verdade é por outra infecção que aproveitou a imunodeficiência. Por isso que o vírus chamado de HIV causa uma síndrome, uma doença. O nome da síndrome é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. SIDA ou AIDS. AIDS ou SIDA. Isso daí é a doença. A HIV é o vírus. Esse vírus aqui é um vírus envelopado. Esse vírus aqui é muito importante que a gente pense a respeito dele. É muito importante que você, sobretudo você que é jovem, que está me ouvindo, pense no HIV. Vocês fazem parte de uma geração diferente da minha geração. A geração de vocês não escuta mais falar, não escuta mais dizer. São raros os casos de pessoas atualmente. Diminuiu muito as mortes por HIV, por AIDS, por SIDA, pessoas infectadas com HIV. Isso faz com que vocês, jovens, percam o medo de se contaminar com esse vírus. A minha geração tem muito medo. Eu sou da década de 80. Eu sou da década na qual esse vírus explodiu, chegou e contaminou milhões de pessoas no mundo. Hoje em dia, graças a Deus, com o vírus, com a doença controlada, a ciência sabe pelo menos como controlar. Não tem vacina, não. Não tem um remédio que cure, não. Mas ela consegue controlar. Essa vantagem científica, sanitária que avançamos, terminou trazendo para as pessoas mais falta de cuidado. As pessoas não têm cuidado, as pessoas se expõem mais atualmente. É muito importante. Nós temos, segundo alguns dados no Brasil, 1 milhão de pessoas infectadas com o HIV. São muitas pessoas. Elas ainda bem têm boa qualidade de vida. O coquetel garante isso. Isso é bom demais. No entanto, a falta de medo mudou um pouco o comportamento dos jovens. Tenham muito cuidado com esse vírus. Ele circula muito em nossa sociedade, mais do que nunca esse vírus está presente na nossa sociedade e você precisa pensar a respeito disso. As provas pensam, as questões aparecem. É um problema, é um tema socialmente muito relevante. E provas importantes, como as que você vai encarar, você vai fazer prova do seriado da UPE, você vai fazer prova do Enem, da FUVEST, você vai encontrar questões que falam de vírus. HPV é outro vírus. É o vírus que se previne como? Da mesma forma. Sexo seguro, prevenção, preservativo. O que é isso aqui? Isso é uma verruguinha. O HPV é um vírus que provoca uma verruga na região da boca, por exemplo, na região genital, por exemplo. Esses vírus, eles são importantes por 2 motivos. O principal motivo desse vírus, o corpo afetado por esse vírus,
pode desenvolver esse vírusinho, além de causar a verruga, ele pode desencadear um processo que pode formar células tumorais. É um vírus que causa câncer. É um vírus que pode desencadear tumores, câncer do cólon do útero. É uma relevância gigantesca essa informação. E além disso, é um vírus que tem vacina. Vê, algo extremamente importante que pode ser prevenido com algo extremamente simples. Uma vacina, quando existe, é algo muito simples. Quando não existe, é um caos. Mas quando ela existe, ela é algo bem simples. Foi no posto de saúde, foi no laboratório, participou de alguma campanha de vacinação, tomou a vacina, resolveu. Vê que simples, ok? Então, vamos embora. Por que antibióticos não funcionam contra vírus? Porque você que já foi alguma vez para um hospital, para uma clínica, para um posto de saúde, chegou para receber algum atendimento médico, chegou lá debilitado, chegou lá com dor no corpo, chegou lá com dor de cabeça, com febre e foi atendido pelo médico. E o médico chegou e disse: volte para casa, coma bem, tome uma canja de galinha, tome esse remedinho aqui se tiver febre. Tome esse outro remedinho aqui se tiver dor no corpo. Mas principal para você, repouso. E aí você olha para o médico e pensa assim: doutor, doutora, e eu tenho o quê? E aí eles dizem: você tem uma virose. E você não vai fazer nenhuma intervenção, não vai marcar minha cirurgia, não vai me mandar. É repouso. Por quê? Porque o nosso sistema imune é quem vai combater esse vírus. Aí você levanta a mão: eu não posso tomar antibiótico não para ficar bom dessa gripe que eu tô. Aí o médico vai dizer: claro que não. Sabe por quê? Olha o nome: antibiótico. Anti, contrário. Bio, vida. Biologia, estudo da vida. Estou aqui para isso, Arthur. Os antibióticos são excepcionais contra bactérias, que são seres vivos. Nenhum autor discute isso. Bactéria tem metabolismo, bactéria tem membrana celular, citoplasma, material genético, DNA, RNA. Bactéria produz energia, produz ATP. Vírus não. Um remédio que combata a vida, um remédio que combate metabolismo, nada faz. Não tem efeito algum contra os vírus. Até porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Se eles estão dentro das nossas células, o antibiótico, se fosse matá-los, mataria nossas células. Antibióticos não funcionam contra vírus. Antibióticos não têm efeito algum contra os vírus, somente contra as bactérias. O que é que combate de maneira primorosa os vírus? Eu vou melhorar a frase: previne o vírus, previne epidemias e pandemias. A vacina. O que é uma vacina? Veja que coisa simples, que coisa simples. Sabe o que é uma vacina? Uma vacina é quando a ciência descobre uma substância. A ciência consegue, por exemplo, pegar o vírus, manipular o vírus. Imagine que esse pilotinho aqui de quadro branco fosse um vírus, beleza? Esse pilotinho aqui é o vírus e olha o que eu vou fazer com ele. Ó. Pá, pá, pá. Opa! Percebeu que ele está diferente? Percebeu que ele não tem mais a tampa? Pronto. Eu tenho uma parte do vírus. Eu tenho o que a ciência costuma chamar de vírus debilitado. É um vírus atenuado. É um vírus
que pode até estar vivo, pode estar vivo, mas eu tirei dele algo que confere a ele a capacidade de causar doença. Isso aqui não causa doença. E eu pego esse vírus e injeto no corpo das pessoas. Parece algo estranho, não parece? Parece algo, sei lá, meio perigoso, não parece? Parece, mas não é. Vacinas não são perigosas. Vacinas salvam vidas. Sabe por quê? Quando esse vírus infectou esta criatura, este cidadão, esta criancinha, sabe o que acontece? O vírus entra na pessoa. Tu lembra que ele estava debilitado? Tu lembra que ele estava atenuado? Tu lembra que ele tinha perdido algo que não era mais, e ele não era mais capaz de causar doença? O corpo da gente percebe essa invasão. Só que ele percebe a invasão de um ladrão meio cambaleante. Imagine que a sua casa fosse invadida por um bandido bêbado. E esse bandido pulasse o muro. Quando ele pulasse o muro, ele, opa, eu vim aqui lhe assaltar, e caísse. Puf! O que era que você faria? Você ia dizer, deixa ele ali. De jeito nenhum, você ligava para a polícia. Mesmo que o bêbado ladrão ou o ladrão bêbado tivesse ali caído, você ligaria para a polícia. Alô, por favor, minha casa foi invadida. Por quem? Por um ladrão. Pouco importa se ele está bêbado ou não, se ele caiu no sono ou não. Ele está latente, ele está dormente. E aí, as suas células de defesa, os policiais, vão lá, reconhecem aquele bandido, reconhecem o vírus, mesmo estando atenuado, ele é lido, ele é visto como um corpo estranho. E aí o seu corpo passa a produzir anticorpos contra aquele vírus. A vacina nada mais é do que uma pequena agressão. É um ladrão bêbado, cambaleante que invade sua casa. Uma pequena agressão que é capaz de desencadear o processo de imunização, de produção de anticorpos. Seus linfócitos B, seus linfócitos chamados de plasmócitos, formarão anticorpos e uma vez formados, os anticorpos combatem aqueles vírus. Nossos corpos, nossas células apresentam memória imunológica. Qual é a importância desse pequeno ataque? Na segunda vez em que você for atacado pelo vírus, imagine que um novo ladrão, não bêbado agora, tenta invadir sua casa. A polícia já vai estar lá. A polícia já vai dizer, aqui não, porque nesta casa, ladrão gosta de entrar. O corpo da gente consegue combater vírus se ele tiver aprendido a combater vírus. E a melhor maneira de ensinar é com vacina. Vacinas nada mais são do que um tipo de imunização ativa. É a ciência, é a médica, o médico, o enfermeiro, a pessoa lá do posto de saúde que diz assim, vai doer um pouquinho, mas vai valer a pena. Pode ser até que você tenha um pouco de febre. Claro, seu corpo está sendo invadido. Pode ser que você tenha um pouco de medo ao ver aquele bandido bêbado cair no seu quintal. Mas ele não vai ser capaz de te fazer mal. A vacina não vai te fazer mal. A vacina não faz mal. Isso é uma loucura. Vacine as pessoas. Sempre que houver campanha de vacinação, tudo que a gente precisa agora é que apareça uma vacina do corona para a gente poder sair de casa. Ver como a gente está dependente disso, de uma vacina. Vacinas são muito importantes. Sabe por quê? Imagine um mundo sem vacinas. Como seria um mundo sem vacinas? Seria desse jeito. Seria um mundo com pessoas de máscaras, seria um mundo com pessoas distantes,
seria um mundo do jeitinho que a gente está vendo agora. Um mundo não muito legal, não do jeito que a gente quer. Portanto, vacine-se e vacine os que você ama. Um beijo, até a próxima aula. Confira essas informações nas minhas redes sociais. prof.arturcosta no Instagram. Lá você clica e vai para o canal Biologia aos Vivos e consegue assistir. Também no canal do Educa PE. Valeu!